sétimos anos, como vocês estão? Hoje, eu, professora Amanda, e eu, professora Graziela, daremos continuidade aos nossos estudos. Nas aulas passadas, nós viemos falando sobre como o Brasil foi sendo explorado, vocês se recordam? Nós falamos das drogas de sertão, da pecuária, falamos da cana-de-açúcar, da introdução da mão de obra escrava e hoje a gente vai falar de um dos ciclos mais ricos do Brasil colônia, o ciclo do ouro. Vem com a gente! E aí, pessoal? Como que eles encontraram o ouro? Vocês lembram que nós falamos, igual a professora Amanda relembrou? Que havia os bandeirantes, juntamente com alguns grupos indígenas, eles foram entrando cada vez mais para o interior brasileiro. Consequentemente, essa busca, não só por indígenas, mas também por metais preciosos, foi, de certa forma, alcançada. O que é importante vocês saberem? Que os lugares onde eles encontraram ouro foi mais ou menos aqui nessa região, onde hoje nós vivemos Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso. Então, nessa região, se a gente for pensar mais no interior brasileiro, porque até então eles viviam na parte litorânea, eles começam então a encontrar jazidas. E olha que interessante, não foi pouco ouro não, foi muito ouro que eles foram encontrando. De um lado nós temos então Goiás e Mato Grosso, de outro Minas Gerais. É interessante que quando eles descobriram o ouro, pessoal, vocês não vão acreditar, houve uma corrida pelo ouro. Foi gente chegando de vários lugares, principalmente aqui na nossa região em Minas Gerais. Principalmente portugueses que saíram lá da corte e vieram aqui para o Brasil. Por quê? Porque eles estavam pensando em dinheiro, em riqueza, em metais preciosos. E foi aí então que nós vamos ter uma mudança muito grande. Ou seja, imagina um aglomerado de pessoas que começaram a viver nessas regiões. Então foi necessário o quê? Aumentar também o número de construções. E mais do que isso, o governo, no caso a coroa portuguesa, ela vai criar uma série de medidas para facilitar a fiscalização aqui dessa região. Qual que foi uma das medidas tomadas, Mudar a corte, a capital aqui da colônia, para o Rio de Janeiro, que antes era em Salvador. Por que Rio de Janeiro? Porque Rio de Janeiro está bem próximo de Minas Gerais. Então, além disso, foi criado, vilas, Vilas foram criadas nessas regiões. Logicamente, foram criados ali intendências para poder cuidar da exploração desse ouro aqui nesse lugar. Até aqui estava tranquilo. E o que vai acontecer então? Surgem algumas questões. Que questões que eram essas? Se eu encontrei uma jazida de ouro, para eu explorar aquele lugar ali, para eu explorar aquela região, deveria haver uma permissão. Então foi criado ali vários lotes para eles explorarem. Então você tinha mineradores, você tinha outros grupos envolvidos nesse processo de exploração. Na região de Mato Grosso e Goiás, não foi tão grande assim. Rapidinho o ouro foi diminuindo e havendo a escassez. Fora que também havia uma falta de alimento muito grande. Então percebe, primeiro ponto, houve a mudança da capital aqui para o Rio de Janeiro, para ficar mais forte. Segunda questão que é importante, vai haver uma integração agora entre as regiões. Por quê? Imagine vocês, uma região que está explorando o ouro vai estar preocupada em plantar? Criar animais? Produzir? É claro que não. Então nós vamos ter uma integração na colônia nessa época. Por exemplo, o gado vem aqui do sul, vem para cá. Você tem também alguns escravos que saem do Nordeste, vêm para cá. Então há um incremento muito grande aqui da economia interna. Tá? Uma coisa que é importante, dentro aqui, principalmente da região de Minas Gerais, eles usavam o ouro como moeda de troca. Agora imagine vocês, quanto ouro rolou aqui nessa época,
quanto o ouro não apenas ficou na mão de alguns grupos, porque nem todos, né, eles, de certa forma, sentiam esses benefícios ali, dessas descobertas de ouro na região, mas também Portugal vai enriquecer muito. Muito ouro vai ser retirado daqui e vai ser enviado para lá. Mas vem aqui comigo para vocês observarem. Existiam dois tipos de ouro, né? O ouro de aluvião. O que era o ouro de aluvião? Geralmente ali eles ficavam nas margens dos leitos, pegavam uma peneira igual essa daqui, que tinha só um furinho no meio, a bateia. E aí quando eles peneiravam, pegavam aquele cascalho, aquela areia, logicamente, lá do fundo, e ficava peneirando, eles conseguiam encontrar o ouro, né? Geralmente o ouro aqui era encontrado em pó, né? Então ele era separado e, consequentemente, eles iam juntando e acumulando para dar sequência a outros interesses. Mas também, o ouro também era encontrado em pepitas, né? Era maior, por exemplo, não só nas partes ali próximas, mas também em minas, que eram minas naturais ou também eram feitas, né? Então ali naquela região eles utilizavam uma série de ferramentas para poder encontrar aquele ouro. A professora Grazi comentou com vocês que foram surgindo vilas lá naquelas regiões onde o ouro foi encontrado. Mas ela também disse que não havia aquele interesse, né, em criar o animal ou em plantar alguns cultivos. Por que será? Pois bem, não se tinha ideia de tirar a mão de obra escrava ali, né, da extração do ouro para colocar nessas outras atividades. Então, surge nesse contexto duas figuras muito importantes: as monções e os tropeiros. O que é isso, professora? Para abastecer aqui a região das minas em Minas Gerais, ou na capitania de São Vicente, como ela era conhecida, saíam aqui da região mais perto do litoral, aqui de São Paulo, grupos de pessoas que iam sobre o lombo das mulas até aquela região do interior de Minas. Eles levavam junto com eles, e no lombo das mulas, das tropas de mulas, por isso tropeiros, todo tipo de produto: alimentação, vestimenta, às vezes até escravos para comercializar ali na região de Minas Gerais. Só que para chegar até Cuiabá, lá na região ali do Mato Grosso, como a professora Grazi comentou com vocês, era um pouco mais difícil naquela época. Era preciso ir pelos caminhos na água, né, pelos rios. E para isso tinham as monções, que eram canoas, onde se tinha um líder ali, né, como se fosse o capitão daquela canoa, que ia administrar tudo que estava ali dentro, alguns índios ajudando ali a remar, e enchiam essas canoas também de produtos: carne, outros tipos de alimentação, outros produtos que pudesse precisar, né, ali na região, e até mesmo escravos, e abastecia então aquela região. Então, tanto os tropeiros quanto as monções eram expedições para abastecer a região que, como a professora Grazi falou, queria só o ouro, queria correr para enriquecer com o ouro. Mas aí a gente olhou aqui para a figura. Quem que nós percebemos fazendo essa extração do ouro? O escravo. Isso mesmo, o escravo africano foi, né, a mão de obra mais utilizada nessa exploração do ciclo do ouro. E, de acordo com alguns estudos, foi o trabalho mais penoso que eles já fizeram. Por quê? Muitos viviam em condições precárias, como a gente já estudou em outras matérias, mas aqui no trabalho eles eram submetidos a uma alimentação baixíssima. Lembra que a professora Grazi falou que não se tinha muito alimento ali? E eles tinham que trabalhar em condições que nós chamamos de insalubres, porque era muito ruim para a saúde. Trabalhavam com os pés na água durante muito tempo. Aqueles que trabalhavam dentro das minas trabalhavam com uma umidade muito pequena, com muita dificuldade para respirar, porque o ar era pouco. E isso fazia com que eles desenvolvessem várias doenças. Muitas vezes um escravo não conseguia ficar mais do que 5 anos trabalhando nas minas, porque ele adoecia. E aí vocês percebem, né, pessoal, como que era a situação, né? Essa corrida em busca do ouro, mas eis que surge uma questão.
E a coroa portuguesa, além de mudar a capital, fazer aquelas correrias todas, ela vai criar uma série de medidas para poder lucrar ainda mais. Então, por exemplo, ela vai instituir o quinto. O que seria o quinto? Imagine vocês ali que eu consegui 5 sacos de ouro, né? Uma parte daquele ouro encontrado eu deveria pagar numa forma de imposto, ou seja, 20% do ouro encontrado eu deveria mandar para a coroa. Esse era um tipo de imposto. Mas a situação, até anteriormente, começou a ficar um pouco meio estranha. Porque imagine vocês, vem, muda a situação toda, cria imposto e vai modificando as coisas. Então vai ser aí que muitos exploradores de ouro, eles vão criar estratégias para tentar, de certa forma, desviar o ouro, desviar os metais e, consequentemente, não pagar imposto. Então, acontecia muito naquela época deles utilizarem o santinho do pau. Alguém já ouviu falar essa frase em casa? Lá na minha casa, minha avó costumava falar demais: ô menina, ô santinho do pau oco. Se vocês observarem, não tem nada demais, é um santo de madeira. Mas qual que era a estratégia das pessoas para burlarem aqueles impostos? Né? Fazia um santo oco e, consequentemente, ele tinha um fundo falso. E aí eles faziam o quê? Colocavam o ouro lá dentro, colocavam aqui, passavam pela fiscalização e ninguém ia ver, ninguém ia perceber. Então percebe a situação? Cada vez mais o rei vai tentando criar estratégias de dominação e de lucro. Uma dessas estratégias também foi criar as casas de fundição. O que é isso, professor? Todo o ouro que era encontrado, não importa se fossem pepitas, se fosse ouro em pó, ele deveria ser levado para essa casa de fundição. O próprio nome já está falando, ele vai ser fundido, ele vai ser transformado. Ele vai derreter e, consequentemente, eles faziam o quê? Barrinhas. E nessas barrinhas eles colocavam o símbolo real, ou seja, se você quisesse passar com o ouro, você tinha que proceder dessa forma. Transformar o ouro em barras com o selo real. As pessoas começaram a ficar revoltadas. Não apenas com isso, mas com o quinto. Tanto é que eles falavam, o quinto dos infernos. Vocês também já ouviram falar desse ditado? Por quê? Porque as pessoas estavam cansadas de tanto pagar impostos. Mas para piorar a situação, eles decidiram criar também a captação. O que era esse tipo de imposto? Vamos pensar, eu tenho lá escravos trabalhando para mim nas minas, então eu tinha que pagar uma taxa para a coroa portuguesa daqueles escravos ali. Mas muitas das vezes aqueles escravos nem estavam trabalhando nas minas, então isso deixou eles ainda mais revoltados. E para piorar a situação, o que começa a acontecer? Como as pessoas não conseguiam pagar 20% de todo o ouro, a coroa instituiu então a derrama. O que seria a derrama? Né? Aquele quinto deveria ser pagado anualmente, mas como muitas pessoas não conseguiam, eles instituíram o que? A derrama, que era o quê? Você vai pagar 100 arrobas de ouro anualmente. Se você não consegue, outras pessoas vão ter que arcar com as consequências. Então, percebe? A situação estava insustentável. E nessa mesma época, nesse mesmo período, algumas ideias vinham de fora e chegavam nessa região. Ideias principalmente de liberdade. Mas isso é assunto para outras aulas, para outros anos futuramente. Mas na próxima aula nós continuaremos ainda a falar da situação aqui na colônia brasileira. Então nós vimos que o Brasil ele teve várias fases de exploração e de enriquecimento, no caso para Portugal. Iniciamos lá com o pau-brasil, as drogas do sertão, a pecuária, a cana-de-açúcar, até chegar no ciclo do ouro. Fica com a gente na próxima aula para descobrir um pouco mais sobre a história do Brasil. Não deixem de fazer as atividades, hein? Buscar e devolver na escola. Até mais, pessoal!